Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí na nossa playlist O Evangelho no Lar. Baixar o som aqui, né? E aí, como é que vocês estão? Estou na correria hoje, muito agitado, muito ansioso, coisas decisórias na minha vida, meu Deus, né? Decisivas, talvez? Enfim. E aí a gente fica na adrenalina, né? Não é fácil, não. E aí é por conta dessas coisas que a gente precisa pelo menos separar um horário pra gente fazer uma prece, pra gente poder desligar dessas tensões do dia, porque realmente elas tirando a gente do presente, né? Arrastando a gente para outro lugar que a gente nem sabe onde é. E na maioria das vezes é estresse, é tensão, é correria. E tem uma coisa que quando eu comecei esse canal eu já falei muitas vezes e gosto sempre de repetir, né? Que é um aprendizado que eu acho que eu ainda falo dele às vezes, porque de certa maneira ele ainda continua reverberando dentro de mim, no sentido de que momento perfeito nunca vai existir. Nunca vai existir um momento completamente adequado, onde tudo vai rolar azeitado, perfeito, para você fazer as coisas que precisam ser feitas na sua vida, né? E então você tem que ir fazendo, vai fazendo embolado, vai fazendo. Quando você olha para trás e fala assim, meu Deus, quanta coisa eu fiz, né? Isso pode ser em qualquer coisa, não só aqui, por exemplo, na gravação desses vídeos, por exemplo, que fala de espiritualidade, mas às vezes você quer mudar de carreira, às vezes quer mudar de atitude na vida, às vezes você quer a pessoa simplesmente parar de fumar, e é assim, é um pouquinho por dia, não tem milagre, sabe? Essa coisa do milagre, né, do miraculoso, do mágico, isso eu não acredito, sabe? Eu acho que é tudo paulatinamente. Você vai, seja para você ganhar massa muscular, seja para você perder peso, seja para você parar de fumar, seja para você mudar, fazer um curso novo. Por exemplo, você vai se formar em qualquer área, são 5 anos, 4 anos, 3 anos. Então assim, né, você vai fazer um filho em 9 meses, pelo menos. Isso só né, nessa questão. Se você for pensar que para fazer um filho tem que ter uma casa antes, aí demorou 30 anos, entendeu? Então, né, tudo é um processo lento, né? Tudo é um processo lento, não é assim do nada, sabe? Então a gente precisa também saber considerar essas coisas, né, e colocar isso na matemática toda, porque vender essa facilidade, na verdade, eu estou dizendo todas essas coisas porque vender essa facilidade, na verdade, ela prejudica a gente, né? Ah, não, é facinho, pô, sei lá. É que nem esses gurus, esses coaches agora do momento, né? Você não precisa trabalhar e ganha 100 mil por mês. Aí o cara começa o vídeo assim, ó, veja só, ontem eu abri os olhos e ganhei 100 mil reais. Vem aqui que meu curso tal. Pô, não existe isso, gente. Não existe. E se existir, não deve ser coisa boa. Vocês me desculpem, pode ser que apareça alguém aí querendo contestar o que eu estou dizendo. Mas enfim, eu estou ficando velho, rabugento, então eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito nisso. Mas enfim, deixando as águas de março lá para trás, enquanto os meus gatos brigam. Bom, vocês bem sabem que quando a gente faz aqui o nosso Evangelho no Lar, a gente faz 8 minutos de respiração, porque é justamente para a gente se desligar do cotidiano, né, da monotonia do dia, da rotina, e depois disso a gente então começa a fazer efetivamente a prece. E aí eu vou marcando aqui o tempo, né, e aí depois eu aviso vocês depois de 8 minutos. Eu gosto de avisar que eu faço 8 minutos também, porque já vi gente reclamando, que fala, ai meu Deus, não acontece nada no vídeo. Sim, isso aqui não é um vídeo de coach, isso aqui é um vídeo de reza. Então o negócio aqui tá tudo bem, não acontecer nada por 8 minutos.
tá bom? O objetivo aqui não é ganhar dinheiro, entendeu? O objetivo aqui é a gente criar uma vibração positiva. Então isso já é uma coisa meio, vamos chamar assim, disruptiva, né? Uma coisa que vai contra a corrente, né? Vai contra as tendências aí da internet. Tá bom? Mas eu gosto de avisar, porque se você tiver na loucura do dia e de falar, beleza, vou pular esse pedaço, ok. Né? Eu sou contra, mas quem sou eu, né? Então vamos lá. Como é que a gente respira normalmente? A gente faz assim, uma respiração de 2 inspirações e uma expiração. Então eu inspiro até a metade da minha capacidade pulmonar, dou uma pausinha, continuo inspirando até completar, e aí depois eu expiro lentamente, né? E quando eu expiro, eu imagino uma fumaça branca, uma névoa branca saindo do meu nariz, dos meus olhos, dos meus ouvidos, que teoricamente seria vamos dizer assim, seria uma indução para o nosso cérebro, para que a gente comece a visualizar a exteriorização, ou seja, a soltura das nossas energias, né, para que a gente consiga ficar um pouco mais sutilizado e, obviamente, facilitar o contato com a espiritualidade. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a respirar. Eu respiro fazendo sons, mas você não precisa fazer som, né? Eu estou fazendo som aqui só para a pessoa entender o que está acontecendo, né? Senão aí vai ficar impossível entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá,
mais 2 minutos. Vamos focar agora, obviamente, em exteriorização, tá? Imagina, procura imaginar essa energia saindo. Muito bem. Então, a partir de agora, a gente pode passar para a próxima fase da nossa oração, que obviamente é evocar os bons amigos para que eles estejam com a gente, né? Nesse exato momento eu botei o pé no chão, que é o aterramento. Eu gosto de fazer esses aterramentos, né? Quando você coloca o pé no chão, para a gente ficar transferindo energia para o chão, né? Enfim. Ali ao fundo, Giló Neneu dormindo. Esse gatinho dorme muito. Meu Deus do céu, o gatinho dorminhoco. Vamos lá então. A última coisa que eu não falei, vou falar agora. Como a gente faz a prece aqui, a gente, né, uma proposição espírita, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livrinho aqui, que é uma psicografia da Irene Pacheco Machado. E a gente faz também, usa esse livrinho aqui do Sri Prema. Tá bom? E tem enrolado uma química legal usando eles. Vamos lá então. Sendo assim, nós pedimos aos bons amigos espirituais que estejam conosco mais uma vez, orientando os nossos pensamentos a fim de que a gente possa, na medida do possível, ficarmos concentrados em nossa vibração, criando uma egrégora positiva de oração,
de boa vibração, para que aqueles a quem desejamos sejam ajudados, que as nossas energias possam ser usadas da melhor maneira possível e que haja sempre uma vibração positiva em torno de nós. E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. O homem de bem. Está na página 192 do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, pois isso coloca bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, atribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si e acudir ambos os interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem a distinção de raça nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo não precisa de indulgência, e se recorda das palavras do Cristo. É aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-la. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que nele há algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo e nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros.
Não se envaidece de sua riqueza nem das vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa sem exagero o bem que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob o seu comando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhe a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Essa leitura é para mim, viu? Vou vestir o chapéu porque, né? Tô num dilema aqui que maluco. Mas foi, enfim. Aí vão aparecer os curiosos querendo saber do que se trata, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: as grandes batalhas não têm testemunhas. As grandes vitórias, né? As maiores vitórias não têm testemunhas. Então é você lutando contra você o tempo inteiro. E, enfim. No comments. Mas uma coisa interessante aqui que tem no final aqui, que eu acho que é uma coisa pra gente refletir, já que o objetivo aqui, né, é esse. É justamente assim, né? Por exemplo, o homem, aí ele coloca ali, né, aqui no final: se na ordem social alguns homens estão sob o seu mando e dependem dele, trata-os com bondade e benevolência. Enfim, né, aquela história. Às vezes você é um patrão, você tem os empregados. E às vezes você trata o empregado, mas de uma maneira como se fosse teu irmão. Você fala, poxa vida, como eu vou tratar ele muito bem, não sei o que, não sei o que. Só que necessariamente o empregado não faz isso. Às vezes o empregado abusa, às vezes o empregado, né? E aí, obviamente, cada um seu chapéu. Então, por exemplo, no caso do patrão, obviamente ele vai ser destacado pelas suas qualidades morais, de bom homem e tal. Mas não significa que ele não vai ser prejudicado, por exemplo, por um funcionário que não pensa como ele, que não está na mesma faixa vibratória. E isso não é o problema, obviamente, né? Tem uma passagem de Chico Xavier nos anos 80, né? Em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba também, que ele pegava dinheiro. Isso era mais comum, acho que em Pedro Leopoldo. Ele pegava dinheiro que ele recebia de doações, separava o dinheiro em partes iguais e doava um pouco de dinheiro para cada pessoa. E ainda tomava cuidado de, né, levar a mão assim, porque as pessoas formavam uma fila na frente do centro espírita. E aí ele levava a mão assim e colocava a mão, né, mostrando as costas da mão, de forma que o dinheiro ficava aqui dentro da mão e ninguém conseguiria ver, né, o que estava recebendo. Obviamente para não despertar inveja, obviamente para não ofender o orgulho daquelas pessoas que estavam ali buscando aqueles recursos, né? E enfim, né? Então essa era a postura do Chico Xavier, que tinha já, né, ele tinha umas tiradas maravilhosas a respeito dessa coisa de respeitar o próximo, né? E aí uma vez, né, perguntaram para ele por que ele fazia isso. E reclamavam, né? Porque eu falava, poxa vida, como é que você faz um negócio desse, né? Você pega o dinheiro e dá para um cara, você nem sabe se o cara precisa. Às vezes o cara vai usar droga, ou às vezes o cara vai, né? E aí ele falava, bom, mas aí já não é problema meu, né? E aí eu acho que aí que tem a questão da elevação moral, né? Que assim, você toma a decisão por você. Agora o que o outro vai fazer é um problema dele. A consequência, né, e os encargos, vamos dizer, das decisões do outro é problema do outro.
né? Se ele ainda não atingiu um estado consciencial tal que o permita compreender as coisas com mais profundidade, isso é um problema dele, né? Não é um problema seu. Mas é óbvio que para uma pessoa que passa por esses afrontes, né, do outro, a pessoa tem que ser muito forte, porque às vezes algumas atitudes tiram a paciência da gente, né? Enfim. Então, questão da reflexão, né? Eu, sinceramente, depois que terminar essa prece, vou continuar refletindo sobre umas coisas. Já tomei a decisão, na verdade, mas foi bom ter lido aquilo ali, porque reforçou uma coisa que já tinha pego aqui comigo. É engraçado que é assim, você tem que fazer o bem sem ter medo, sabe por quê? Porque quando você faz o bem sem ter medo, significa que você tem fé. Porque cada vez que você titubeia para fazer uma coisa boa, significa que a sua fé está fraca. Entendeu? Se você confia plenamente que você não vai ser desamparado de jeito nenhum e o melhor vai acontecer para você, pode ficar tranquilo. Você vai fazer as coisas sem medo de ser feliz, porque o melhor vai acontecer. E foi bom ter feito essa leitura, porque obviamente já me ajudou numa decisão. Tá certo? Então é isso. Vamos aproveitar esse meu primeiro embalo aqui. Gostaria de fazer uma prece pelos inimigos desencarnados e encarnados. E por que isso? Porque geralmente quando a gente tem um inimigo, seja encarnado ou desencarnado, esse inimigo ele está em surto. E a gente, às vezes, quando está encarnado e perde a cabeça por algum motivo, sei lá, entra numa briga de trânsito, né? Sei lá, qualquer um exemplo desse assim, você está no estado de surto. Então você não consegue recobrar o equilíbrio, a consciência naquele momento. Você vai depois passar a raiva que você fez as merdas todas, né? Aí você se acalma e aí você começa a pensar no que você fez, né? E na maioria das vezes bate arrependimento. Eu estou até dando esse exemplo aqui porque isso é muito particular e eu não estou aqui com o objetivo de criticar ninguém, muito pelo contrário. A gente tem que, né, colocar as coisas como elas são. Cada um está num nível, tem gente que tem controle, tem gente que não tem controle, está tudo certo, né? Acabei de dizer que cada um paga pelos seus karmas e está tudo certo, né? Cada um evolui do seu jeito e tem que ser respeitado por isso. Né? Então, esse estado de surto que essas companhias, sejam encarnadas ou desencarnadas, enfrentam, obviamente geram vibrações. E essas vibrações, aqui para quem acompanha esse canal há mais tempo, sabe que a vibração é um grande lance. A vibração é o que faz tudo acontecer, o grande motor do universo, né? Tudo está em movimento. As partículas, as moléculas, os elétrons, nêutrons, quarks, angstroms, tá tudo rolando ali, tá tudo em movimento. E obviamente a vibração, né, que é essa coisa atômica, energética, magnética, sei lá, que a gente tá mergulhado dentro, né, tá entrando em consonância com essas coisas o tempo inteiro. Então, obviamente, se a gente tem personificada essas vibrações deletérias, vamos chamar assim, essas vibrações perturbadoras de surto, naturalmente isso vai nos afetar. E aí que coisa mais legal se a gente poder, de certa maneira, diminuir o impacto dessa vibração, oferecendo para os nossos inimigos, tanto os encarnados ou desencarnados, se a gente tiver, obviamente, e diga-se passagem, pelo menos um desencarnado sempre tem, né? Que esse espírito e essas consciências, né, recebam luz, paz, amor, tranquilidade e o que há de melhor. Por quê? Porque todos nós estamos caminhando, todos nós estamos tentando evoluir em qualquer plano, em qualquer lugar do universo.
o normal é tentar evoluir, né? Então, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Tá certo? Então vamos pedir pelos nossos irmãos, vamos lá? Ó Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, nos protejam primeiramente, oriente os nossos pensamentos e permita que a nossa vibração seja uma vibração de calma, de tranquilidade, de apoio moral, de compreensão, de perdão. Ajuda-nos, Pai, para que as nossas vibrações atinjam os nossos algozes, os nossos inimigos, se houverem, né? Para que eles possam também se afinizar às nossas vibrações de maneira mais adequada, mais calma, mais tranquila. E o que melhor aconteça para nós sempre, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. A chuva molhou o celeiro, as flores, os frutos, enfim, a terra. Quando chegou às águas do pequeno riacho, abraçaram-se, como saudosas irmãs. O fogo chegou destruindo os campos, matando o gramado. O irmão fogo chegou destruindo os campos, matando. O irmão fogo chegou destruindo os campos, matando do grande ao pequeno animal. Chegando diante da pequena fonte de água cristalina, encolheu-se envergonhado e se apagou. Fez lembrar, né, a mesma situação daquela coisa, né, que quando Pedro, acho que era Pedro, né, o apóstolo puxa a espada, né, e aí Jesus segura a adaga e fala, não a espada, a adaga, e diz: não uses a espada, né, porque quem ferir com a espada perecerá pela espada, né. E aí, obviamente, num caso de surto, né, quando a pessoa perde a cabeça, o inimigo perde a cabeça, o espírito está em estado de perseguição, não adianta você dar pancada, né? Só vai piorar a situação, né? Então é bom que, se vier um soco, que esse soco se amorteça no fofinho do seu coração, né? E você não vai sentir nada, né? Essa metáfora foi bonitinha, né? Porque na verdade esse é o grande lance, né? Se a gente tivesse desenvolvimento consciencial para chegar nesse limiar, seria maravilhoso. Que às vezes um gesto bacana, né? Um gesto de bonomia, um gesto de bondade, caridade, ele obviamente pode fazer o nosso inimigo se envergonhar violentamente da atitude que tomou, ou que toma em relação a gente. Tá certo? Vamos aproveitar esse embalo aí pra gente fazer uma prece pedindo por nós mesmos. Tá certo? Pedindo para que o melhor aconteça para nós. Pai de infinita bondade e amor, permita que os bons espíritos nos ajudem a encontrar o melhor caminho para as nossas dificuldades, os nossos desafios. Continua ajudando-nos
a olhar mais longe, permitindo ver os campos à distância, verdejantes de amor e de caridade. Permite-nos a paciência, a tranquilidade, que as tristezas que nos marcam internamente e acabam nos endurecendo possam ser diluídas em atos de caridade que nós mesmos podemos promover. Pedimos humildemente aos bons amigos que nos ajudem orientando os nossos pensamentos sempre e permitindo que a gente evolua segundo a bondade e a vontade de Deus. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Razão da existência. Durante um estágio da evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a se expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso. Pois é a consciência do seu propósito no mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza a sua energia e os seus dons para realizar essa meta, que segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. Vou ler mais uma frase aqui. Mais um trecho que é o texto do lado. Aí fiquei em dúvida. Vamos ler nessa daqui. Ser um canal do amor. Servir é colocar seus dons e talentos a serviço do propósito maior, que é a expansão da consciência. Em outras palavras, servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro brilhar, para fazer o outro acordar, para fazer o outro feliz. Ao servir, você se torna um elo na corrente da felicidade. A felicidade passa por você para chegar ao outro. Isso eu acho uma sabedoria muito grande, né? E uma sabedoria antepassada que teve grande dificuldade de chegar até os dias atuais, né? Porque essa coisa da busca desenfreada pelo dinheiro, na verdade, dessa coisa da disputa, da diminuição do outro para você se dar bem, né? Isso fez com que, por exemplo, esse tipo de atitude que é praticamente contrária à lógica do dinheiro, que é eu vou fazer o outro crescer, eu vou desenvolver o outro, eu vou ajudar o outro, eu vou, né? Esse tipo de moeda não colou ainda, né? A gente sempre teve bons exemplos, grandes mestres, grandes, né, seres que passaram pela Terra, sempre dando seus exemplos, mas a força do dinheiro gritou e grita muito mais alto, né, em função das necessidades e da dor da carne, né? Então, se você ficar na rua, é muito ruim morar na rua. Então, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro, você precisa ter comida, você precisa ter não sei o que lá. E nessa busca desenfreada, a gente perdeu a mão, né? A gente exagera na dose, é um ponto extremo em que, né, a gente nem sabe mais onde começa e onde termina essa necessidade desenfreada pelo dinheiro, né?
E aí quando aparece um texto desse tipo, onde eu naturalmente tento fazer o outro feliz e por conta disso me sinto feliz, é praticamente uma utopia, praticamente uma loucura, né? Porque as pessoas nem entendem direito. Mas o fato é que a gente, essa noção de preenchimento, de pertencimento, de satisfação, né? A palavra satisfação de você estar satisfeito, né? Essa noção de satisfação passa pelo conceito de preenchimento interno. E para você preencher, se preencher internamente, você obviamente e preencher-se emocionalmente, né? Você precisa receber vetores positivos, né? Coisas que venham para você de forma de que te façam sentir feliz. E nem sempre o dinheiro faz isso. Às vezes um obrigado, às vezes um sorriso, um aperto de mão, às vezes a sensação de pertencimento a uma comunidade, às vezes a sensação de utilidade para o mundo, para o universo, vai te gerar satisfação, né? E isso não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. E aí eu vou repetir uma frase que é a seguinte: às vezes a gente precisa, mesmo que a gente não entenda direito, a gente pode muito bem fazer o bem por interesse. Porque é lei da natureza. Quando você se coloca em favor do outro de uma maneira honesta e verdadeira, naturalmente você está gerando uma onda magnética, né, atômica, enfim, transcendental, que vai mobilizar energias. Mas a partir do momento que você emite esse campo magnético, essa energia para o outro, naturalmente gera um vazio dentro de você. E esse vazio a natureza vai se encarregar de preencher de algum jeito. Então assim, se joga uma energia, imediatamente você já recebe outra. E quando a gente sacar isso, quando a gente tiver consciência melhor do uso dessas energias, a gente vai fazer isso por necessidade o tempo inteiro. Então assim, você não precisa ter consciência de nada, não. É só você fazer que vai dar certo. Entendeu? É só você fazer que você entra na vibe. É lógico que você não precisa se prejudicar para fazer o bem para o outro. Mas desde que você esteja bem, você pode ajudar o outro, sinceramente. E naturalmente essa energia vai movimentar. Movimentando essa energia, vai entrar mais energia, né? E quanto mais energia você doa, mais você recebe. E isso é que te enche. Quando te enche de energias diferentes, você se sente satisfeito, porque energeticamente você está satisfeito. Afinal de contas, se a gente for fazer uma analogia, quando a gente come, tudo que a gente come, acontece um processo bioquímico dentro do nosso organismo e vai gerar o quê? Energia. Essa energia vai ser transportada através do sangue, e com os elementos, glicose, por aí vai, né? Oxigênio, e vai chegar nas nossas células. As nossas células vão ser alimentadas e lá num processo inverso, vão catabolizar e não sei o que lá, e vão liberar energia. Então assim, energia movimentando energia o tempo inteiro. Entendeu? Então assim, se no nível micro essa energia está sendo movimentada, quem somos nós para não movimentar no nível macro? Ou seja, eu, minha consciência, o meu corpo. Por que não a minha consciência movimentar essa energia? O mais louco, né? O universo está fazendo isso o tempo inteiro. Então, da mesma maneira que a gente faz pela célula, alguém faz pelos corpos humanos, alguma coisa faz pelos planetas, dos planetas para as galáxias. Então assim, é um fluxo de energia que não para, tudo é movimento. Entende? Então quando você bloqueia, quando você trava, não sei o que lá, você está viajando no negócio, assim, vamos dizer assim, você está travado, você tá fazendo força para ficar num lugar só.
sendo que no universo é movimento. É a lei da vida é a lei do movimento, a lei da ascensão, do movimento. Então que a gente reflita sobre isso, né? Que ainda que a gente não entenda, mas que pelo menos a gente comece a fazer. Porque aí é aquele negócio, você não, é mais ou menos como andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, né? Vamos dar um exemplo. Aí você vai lá e tenta, aí um belo dia você consegue equilibrar em cima da bicicleta. Acabou. Depois que você fez isso por um certo tempo, o cérebro já aprendeu e aí acabou. Então assim, eu não preciso entender, porque quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você não entende como é que anda de bicicleta. Eu posso explicar 1 bilhão de vezes para você que você não vai entender. Mas a hora que você conseguir se equilibrar pela primeira vez, você fala, agora eu sei o que é. E a mesma coisa é a bondade, a caridade, é o amor ao próximo, é isso aí. É entrar na vibe. Tem uma série de dificuldades de você entrar na vibe. Depois que você entrou na vibe, entendeu? Aí naturalmente você consegue chegar em níveis diferentes do que a gente está acostumado. Tá certo? Então reflitam aí, tenham uma boa semana. A gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.